Meus queridos irmãos, nós anunciamos domingo passado que nós íamos começar uma série de mensagens sobre as parábolas de Jesus, mais detidamente as parábolas que tratam do reino de Deus, e nós vamos fazer isso nessa noite. Nós vamos tomar por base o capítulo 13 de Mateus, e a nossa intenção, nosso propósito é nós entendermos seja o reino de Deus e a igreja sendo parte integrante desse reino. E Jesus, portanto, nos seus ensinos para os seus discípulos e apóstolos, para a igreja como um todo, usou o método das parábolas para poder compartilhar a mensagem do reino de Deus. E esse capítulo 13 de Mateus, nós vamos explorá-lo ao longo de alguns domingos para entender essa mensagem de Jesus atual para os nossos dias. Não é? Mateus registra em seu evangelho, basicamente, 3 discursos de Jesus. O primeiro discurso está nos capítulos 5 até o 7, onde é o primeiro discurso, que é o discurso do discipulado, onde nós encontramos também, nesse capítulo 5 até o 7, o conhecido Sermão do Monte. Então, é o primeiro discurso de Jesus, segundo registrou Mateus. O segundo discurso trata da missão dos discípulos, que está dos capítulos 9, verso 35, até o capítulo 10, verso 42. É o segundo discurso de Jesus. E o terceiro discurso é o ensino de Jesus por meio de parábolas, o capítulo 13, dos versos 1 a 52. Nós vamos explorar um pouco esse capítulo ao longo de alguns domingos, dentro daquilo que o Senhor colocar em nosso coração. A entender o seguinte, que os capítulos 11 e 12 de Mateus, nós vamos encontrar uma divisão profunda entre aqueles que ouviram os ensinamentos de Jesus e a grande variedade de respostas a esses ensinamentos. É no capítulo 11 e 12 que Mateus vai descrever como é que as pessoas reagiam, ou quais foram as respostas que as pessoas deram ou davam aos ensinamentos de Jesus. E as parábolas que nós encontramos nesse capítulo 13, elas explicarão por que a pregação da palavra de Deus encontra variedade de respostas. E elas também vão destacar a natureza radical da escolha que elas apresentam. Ou seja, a mensagem do Senhor, de Jesus, foi apresentada, o ensinamento através das parábolas, e as respostas mais variadas possíveis, que a gente vai procurar entender, e também a natureza radical da escolha que essas respostas apresentam. Então, essa seção das parábolas de Jesus, do capítulo 13, elas reúnem para alguns 6, para outros 8 parábolas. Né? Nós vamos ficar com essas 8 parábolas, e algumas é só um versículo, mas nós vamos entender por que disso depois. E as explicações que nós temos do propósito dessas parábolas, em geral, o propósito específico tem 2 parábolas chaves para a gente entender. E uma delas nós vamos explorar hoje à noite, que é a parábola do semeador, conhecida, ou para alguns a palavra dos solos, né? Ou a palavra da semente e dos solos. A palavra grega para parábola, né? Parabolê, ela tem um sentido não apenas de ilustração, é um sentido mais amplo dessa palavra parábola na língua grega. Ela tem um sentido de algo mais amplo de mistério, é como se fosse um provérbio ou um dito, e o significado não está na superfície. Então, por isso que é preciso que se explique ou que se interprete a parábola. E é isso que Jesus fez quando ensinou aos seus discípulos. É isso que nós vamos tentar compreender essa mensagem, não é? Ou essas verdades que a parábola apresenta
que não está simplesmente na leitura delas, mas é preciso não somente ler, mas na direção e iluminação do Espírito Santo, compreender a verdade, né, ou as verdades que se encontram nessas parábolas. Então, uma parábola sem explicação, ela é capaz de iluminar alguns e fazer com que outros fiquem diferentes. Como foi o caso dessa parábola do semeador, que Jesus Cristo vai ensinar nessa noite, e nós vamos tentar aprender. E o tema explorado, os versículos 10 a 17 do capítulo 13, são cruciais para a explicação de todo o contexto. Ou seja, Jesus Cristo vai dizer aos discípulos que ensinou ou falou por parábolas para que eles conheceriam os mistérios do que ele queria dizer, mas os outros não ouviriam. E ele cita Isaías, né? O profeta Isaías, quando diz que eles vão ouvir, mas não vão entender, vão ver, mas os não vão perceber, para que o coração deles estão endurecidos. Parece que vai falar para que as pessoas não sejam transformadas, mas não é essa a verdade do texto. Jesus Cristo está dizendo é que as pessoas não querem ouvir realmente a verdade do que seja o reino de Deus. Então, cada uma dessas parábolas, elas tratam explicitamente do reino de Deus. E para Mateus, reino dos céus. Não é? E as parábolas, elas estão nos 3 evangelhos, conhecidos como evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. Todos 3 têm parábolas. Né? O evangelho de João não apresenta parábolas. Por isso que eu parei domingo, né, no capítulo 6 de João, para olhar as parábolas, e os evangelhos sinóticos, esses 3, Marcos, Mateus e Lucas, é que tratam das parábolas, e Jesus Cristo, portanto, vai ensinar sobre isso. E esse capítulo 13 de Mateus, as parábolas que aqui estão registradas, nesse capítulo 13, são diretamente voltadas para explicitar o reino de Deus. Essas parábolas, elas vão definir as exigências e os paradoxos, né, dessa nova ordem que Jesus veio estabelecer em relação a qual as pessoas reagiriam de formas tão diferentes. Então, atentem, o capítulo 13 tem a seguinte estrutura para a gente compreender. Primeiro, a parábola introdutória, a do semeador, versículos 3 a 9. Depois, o interlúdio, onde o foco é o propósito das parábolas e para que as parábolas são ensinadas. Depois, os versículos 18 a 23, a explicação da parábola do semeador. Depois, nós temos 3 parábolas sobre o crescimento, parábola do joio e do trigo, versos 24 a 30. A parábola do grão de mostarda, versos 31 e 32. E a parábola do fermento, o verso 33. Essas 3 parábolas tratam do crescimento do reino de Deus. Depois temos outro interlúdio, não é? Mais uma vez vai tratar sobre o propósito das parábolas, versos 34 e 35. Depois vem a explicação da parábola do joio e do trigo, versos 36 a 43. Mais 3 parábolas, a do tesouro escondido, verso 44. A parábola da pérola de grande valor, versos 45 e 46. E a parábola da rede, versos 47 e 50. E, finalmente, a parábola final do pai de família, versos 51 e 52. Então, essa é a estrutura do capítulo 13 de Mateus, capítulo que nós vamos explorar por algumas mensagens, alguns domingos. Então, nesse capítulo, nós temos o favor que Jesus Cristo fez aos seus patrícios, aos seus compatriotas, né, o povo judeu, ao pregar sobre o reino dos céus a eles. Veja os versículos 1 e 2 do capítulo 13, que diz o seguinte: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Deixe-me tentar explicar o que está acontecendo aqui. No mesmo dia, né? Ou seja, se você voltar os olhos para o capítulo 12, Jesus Cristo estava ensinando na sinagoga,
teve problema com os líderes religiosos, foi como que expulso da sinagoga, não pôde mais estar na sinagoga. Quando é que ele vai? Para o local público, a praia. Então, Jesus Cristo faz da praia o templo e do barco o seu púlpito. Jesus Cristo, portanto, não escolhia espaço para anunciar as verdades do reino dos céus. E é isso que ele faz nesse momento. Note que diz no mesmo dia, você tinha passado um dia, né, pregando, ensinando, debatendo com os fariseus, os líderes religiosos da época, e diz lá no capítulo 1, do versículo 13, no mesmo dia, ele vai para a praia para ensinar. E logo se reúne uma grande multidão, ele vê que não pode ficar na praia, então entra num barco, se assenta num sinal, né, numa simbologia de um rabi, de um mestre que ensinava sentado, né, numa cadeira. Daí a ideia que nós temos, né, da ideia da cadeira catedrática, né, ou seja, o catedrático é aquele que se assenta para ensinar. É essa a ideia aqui, Jesus Cristo se assentou num barco e daquele barco ele ensinou aquelas multidões. Então, ele pregava por parábolas, como nós dissemos, os versos 10 a 17 explicam o porquê disso. Agora vejam, quando ele pregou essa mensagem, essa parábola, como eu falei, foi no mesmo dia que ele tinha passado o dia, né, pregando, ensinando e debatendo com os fariseus. No capítulo 12 tem isso registrado. Agora vejam, o capítulo 13, de 1 a 9, nós vamos ler nesse instante e vamos explorar um pouco, mas temos que depois olhar para o versos capítulo 18 a 23, que é a explicação da parábola. Você vai encontrar a mesma coisa em Marcos. Marcos capítulo 1, capítulo 4, versos 1 a 9, parábola do semeador. Marcos 4, 13 a 20, a explicação da parábola. Lucas 8, de 4 a 8, a parábola do semeador. Lucas 4, de 11 a 15, a explicação da parábola. Então, os três evangelhos tratam dessa mesma parábola. Atentem para a leitura, Mateus 13, de 1 a 9. Acompanhe na sua Bíblia. Do 3 ao 9, eu já li, né? Então, vamos ler do 3 ao 9. Diz assim: e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que um semeador saiu a semear. Agora observem o que é que isso vai trazer para nós. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Então vejam, né, que Jesus Cristo, portanto, vai ensinar essa parábola para os seus discípulos e para nós nessa noite. Vamos tentar compreender algumas verdades, lições para nós nessa noite. Observem que ele pregou para essas grandes multidões, e onde Jesus pregou? À beira do mar, como nós vimos no versículo 2, né? 1 e 2. E usou lá o barco como seu púlpito. Agora vejam, o que foi que ele ensinou? Diz o texto, muitas coisas. Então não foi simplesmente uma palavra sobre um semeador, ou uma parábola sobre isso. Ensinou muitas coisas, mas por meio de parábolas. Então, provavelmente os discípulos acharam difícil entender como a proclamação do reino de Deus, reino dos céus aqui para Mateus, né? Eles reagiram de forma tão entusiástica. Os discípulos aceitaram o convite, seguiram Jesus, compreenderam isso rapidamente
mas as pessoas que estão ouvindo, nós vamos ver depois que as respostas não são as mesmas. Não é? Na verdade, como eu disse, a gente classifica como parábola do semeador, mas devemos colocar como parábola dos solos. Nós temos 3 tipos de solos: improdutivo e um tipo de solo produtivo. Significa que a resposta ao reino de Deus não depende apenas da mensagem do pregador. A mesma semente é semeada no mesmo solo. Não é? A terra era uma só, mas vários aspectos desse solo que vão receber a semente. Então, a gente pode destacar a prontidão dos ouvintes em receber essa mensagem. Os 3 solos são improdutivos, quais sejam a beira do caminho, o solo rochoso e entre os espinhos, que vão ser interpretados dos versículos 19 em diante, nós vamos ver daqui a pouco. Mas vejam, a interpretação, explicação, nós encontramos símbolos dos diferentes tipos de ouvintes, que nós vamos entender depois. E compreender que simplesmente eles não escutam, não? Aqueles cuja resposta é superficial estão preocupados com outras coisas. Jesus, portanto, vai usar essa metáfora bem conhecida, que é a metáfora da agricultura. Não é? O propósito, não era o centro da vida da época era uma vida agrícola. Não é? Então, quando Jesus começa a falar sobre um semeador semeando a semente, claramente os ouvintes entendiam isso. Eles sabiam muito bem o que era uma semeadura e o que era o cultivo e a colheita dos grãos, das espigas. Eles sabiam muito bem disso. Observe que, como é que nós vamos entender isso? À época, os campos, né, e a terra de Israel, né, a Judeia e a Galileia, toda a terra, né, era formada por campos. A terra era arada, e não era como nós temos costume aqui em nossa região, né? Não tem aqueles espaços construídos que a gente chama, na linguagem mais popular, os leirões, né? Que é aquelas partes que ficam alto da terra e se faz a cova e coloca a semente. Não. Lá a terra era arada, né? Ficava preparado, o solo era revolvido e o semeador pegava uma sacola, um bisaco, né? um bornal, como era conhecido, enchia de sementes e saía caminhando entre essas partes que estava arada, colocava a mão dentro da sacola e jogava as sementes. Por isso que diz que as sementes caíram em vários locais desse campo arado. Então, a imagem que os irmãos devem fazer na mente é essa: esse semeador com uma sacola cheia de grãos dentro, né? Cheia de semente, ele coloca a mão dentro e vai jogando essas sementes que vão caindo nesses espaços. Então, isso a gente pode entender que enquanto ele caminhava pelos espaços que tinha no campo, né, os chamados sulcos da terra, ele vai pegando as sementes e vai jogando, lançando elas no solo. Vamos observar cada tipo de solo onde caiu essa semente. Primeiro diz que caiu à beira do caminho. O primeiro tipo de solo era a terra endurecida do caminho, que margeava o campo. Era a terra por onde passavam as pessoas todos os dias. E os semeadores também passavam por esses espaços aí. Então, os campos não eram rodeados por muros e cercas, né? Como nós temos hoje nas fazendas de plantações. Então, os únicos limites que tinham era o caminho por onde eles passavam. Volte sua página aí, Mateus capítulo 12 e verso 1, que diz o seguinte: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Notem, Jesus passou pelas searas, pelos campos, ou seja, caminhava por entre os campos. É nesse caminho por onde passavam as pessoas que o Mateus registra que parte da semente caiu a essa beira do caminho. Né?
esse método de semeadura fazia com que parte da semente caísse sobre esses caminhos endurecidos pela passagem dos homens e também por conta da terra não ter sido arada, né, ter sido ficado dura, né, endurecida, e, portanto, era uma terra batida, né, comprimida, não cultivada, não era uma terra amolecida. O que é que acontece? Essas sementes caem e ficam nessa superfície endurecida, né? Não penetrava na terra. E lá ficava, e diz o texto que, vindo as aves, a comeram. O que restasse das aves, vá nas páginas agora mais para frente e veja o que é que Lucas registra. Lucas 8, versículo 5. A mesma parábola, mas veja como é que Lucas diz que aconteceu com essas sementes que caíram à beira do caminho. Lucas 8, 5. Uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, ou seja, esmagada pelos homens. As aves do céu, né, comeram uma parte e as outra parte que ficou, os homens caminhando, pisavam nessas sementes. Ou seja, desta forma, essas sementes que caíram nesse tipo de solo, né, ou as aves comiam, ou os que passavam pelo caminho destruíam essa semente que caía à beira do caminho. O segundo solo que aparece aí, versos 5 e 6, diz o seguinte: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. O que é que esse solo aqui diz para nós? É o conhecido solo rochoso. Não se refere a um solo pedregoso, até porque o agricultor arava a sua terra e tirava as pedras visíveis, aquelas que apareciam no meio da terra revolvida, eram retiradas, né, do campo para ficar a terra pronta para receber a semente. Israel é um solo, né, que abaixo do solo da camada de terra fértil, há muitas rochas calcárias, né, no subsolo. Então, em certos lugares, a camada de terra, né, é muito fina, muito pequena. E aí a pedra, a rocha, né, calcária, está muito próxima da superfície. Então, alguns centímetros só resta de terra. É onde caiu essa semente. Então, a semente que cai nesse terreno logo começa a germinar, porque ela cai na terra e vai logo germinando, né? Só que elas germinam, só que as suas raízes vão logo também encontrar a camada rochosa. E aí, sem terra, não tem para onde se expandir, não tem para onde se aprofundar. Elas logo geram folhagens exuberantes, né, bonitas, que parecem, né, ser atraentes do que o restante da plantação, mas como não tem raízes profundas, não pode se aprofundar suas raízes em busca de umidade, de água, né, e de alimento do sólido, ou seja, dos nutrientes para a planta. Quando o sol vem, essas plantas são as primeiras a morrer. Essa parte da plantação acabava mirrando, bem antes de poder frutificar. O terceiro solo, onde caem as sementes, é o solo praguejado, ou entre os espinhos. Verso 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. O que é que isso quer dizer para nós? Esse solo praguejado, né? Esse solo tinha boa aparência, era profundo, era rico, argiloso, fértil. E quando a semente caiu nesse solo, né, parecia que estava limpo e preparado para receber a semente. A semente que caiu aí também, ela começou a germinar. Mas só que as raízes das plantas nativas, as pragas, as ervas daninhas, né, que estavam como que escondidas na superfície, começam a brotar também. E como elas são as plantas nativas, ou seja, da região mesmo, não é uma plantação que está se fazendo, elas brotam e sufocam o que foi plantado. Porque elas têm mais raízes mais profundas, absorvem os nutrientes e a umidade, e então
essas plantas nativas, as chamadas ervas daninhas ou as pragas, elas vão sufocando essa planta ou essa semente que foi semeada, né? E aí elas sufocam de tal forma que elas, absorvendo a umidade do solo, os nutrientes do solo, essas folhas crescem mais rapidamente, cobrem a planta cultivada e essas plantas, portanto, acabam sufocadas. Não conseguem germinar e frutificar como deveria. Finalmente, o quarto solo, versículo 8, outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Então, o versículo 8, portanto, descreve o bom solo. Né? Este solo é fofo, ao contrário daquele à beira do caminho, é profundo, o que não acontece com o rochoso, é limpo, diferente do solo infestado de pragas, e aqui a semente cai desse solo, tem profundidade, ela se abre para a vida e produz a boa colheita, né? A 100, a 60 e a 30 por um. É uma colheita para a realidade, né, dos campos de Israel espetacular, fantástica. Né? Uma semente produzir grãos a 100, ou seja, 100 grãos, e 60 e 30, era realmente uma colheita espetacular. Queridos, o que é que nós podemos absolver como a lição para nós nesse primeiro momento? A história do semeador e da semente é simples. E observe que a indicação de que ela tem um significado mais profundo é a exortação de Jesus no versículo 9. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, em outras palavras, se você compreender esta parábola, então preste atenção na sua mensagem. Ela que vai dar subsídio, vai dar condições para você entender as outras parábolas. Ou se você compreender a mensagem do reino de Deus nessa parábola, você vai compreender as outras mensagens sobre o reino de Deus. Note que só pode compreender, portanto, essa parábola, é o que ele vai dizer para os seus discípulos, nos versículos 10 ao 17, só pode compreender aqueles que têm ao rei como seu instrutor. Ou seja, é por isso que ele vai dizer, vocês vão compreender isso. Veja o que diz Marcos, capítulo 4, verso 10, que é a mesma parábola. Marcos 4, 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Aí veja o versículo 13. Então lhes perguntou, não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Ou seja, a chave hermenêutica para compreender a mensagem do reino de Deus, ou as parábolas que ele vai ensinar sobre o reino de Deus, é esta parábola do semeador. Então, os discípulos entenderam que havia uma rica mensagem escondida nessa parábola. Então, observe a ligação que Jesus faz de Mateus 13, 9 e Mateus 13, 16. 13, 9, quem tem ouvidos, ouça. E 13, 16, bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. É impressionante como Jesus traz essa mensagem para os seus discípulos. E logo após isso, ele vai passar agora a explicar essa parábola, ou dizer o sentido dessa parábola para os seus discípulos e para nós nesta noite. Busquemos, portanto, entender a verdade gloriosa dessa parábola. Observem, o semeador e a semente que nós lemos, a semente que Jesus estava falando não era a semente literal, mas o evangelho. Veja o verso 19. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Ou seja, ele vai começar a mostrar que essa semente é a mensagem
do reino de Deus. Vejam Lucas 8:11, que é também a explicação dessa parábola. Lucas 8, versículo 11. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Muito claro aqui, Lucas, como sempre, né? Para nós no seu evangelho. Então, a semente ilustra o evangelho de modo muito próprio. A semente não pode ser criada. Ela só pode ser reproduzida. Ou seja, o que é que nós entendemos aqui? E aqui um alerta para nós, pregadores da palavra de Deus, para os irmãos que evangelizam, que anunciam o evangelho. Deus não manda criar a nossa própria semente ou mensagem. Não existe evangelismo divorciado da palavra de Deus. Ou seja, nós não podemos anunciar outra coisa a não ser essa palavra. É isso que Jesus Cristo deixa bem claro. E aqui o semeador é todo aquele que planta a semente do evangelho pela palavra de Deus. E o protótipo, o exemplo de todos os semeadores é o próprio Senhor Jesus. Então, vamos olhar que o solo, como nós dissemos, né, a terra é a mesma do campo. Agora, a condição do solo é que são diferentes. Não existe falha no semeador, não existe falha no seu método e nem na semente. Tudo é perfeito. A semente é a palavra de Deus que é boa, o método de semear é o correto e o semeador também. Não há falha nisso. Não há nada errado, no geral, na composição do solo. O problema é a condição do solo. Ou seja, o solo ilustra o coração humano. Verso 19. Pois em verdade vos digo que muitos, 19, a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, veio o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, aqui, o solo aqui, né, é o coração do ouvinte. Equivale a dizer que a questão espiritual, né, é a terra que recebe a semente da mão do agricultor, é o coração do ouvinte. E por isso que nós dissemos que há a condição do solo, a condição do coração. A terra, né, a área do plantio era a mesma área. As diferenças estavam talvez nas questões do meio ambiente, as questões ambientais, as questões onde cai a semente propriamente dita. Então, todos os solos poderiam receber a semente se tivessem sido preparados apropriadamente. O que é que isso quer dizer? Então, quando o agricultor arou a terra e não preparou, sim, preparou, mas ficou espinhos, ficou o chão batido e por aí vai. É isso que Jesus Cristo quer ensinar, não é? Ou seja, a mesma coisa acontece com o coração humano. Esse tem que estar preparado para receber essa semente tão preciosa que é a palavra de Deus. Um coração que não foi preparado de forma correta nunca vai produzir fruto espiritual. Observe agora em detalhes o que quer dizer cada solo desse. Primeiro, verso 19, o coração embrutecido é o solo da beira do caminho, que ilustra muito bem isso. Coração embrutecido é insensível. O Velho Testamento diz que essas pessoas são aquelas de dura cerviz, ou seja, são insensíveis, são apáticas, são distantes, indiferentes, são negligentes e alguns até hostil a essa palavra de Deus. Não querem saber do evangelho. A mensagem bate nele e volta. Lucas 8:12 registra que a questão trata de gente não salva, que não vai realmente compreender essa palavra. Aqui há um alerta do Senhor para o fato que o coração humano pode ficar como esse solo batido. E sabe por quê? Porque nesse solo, esse coração endurecido, embrutecido, transita o pecado que se torna insensível ao evangelho. Este coração não conhece arrependimento,
nem tristeza pelo pecado, nem culpa. Esse coração não se preocupa com as coisas de Deus. É um coração imprudente, calejado, indiferente. Nunca foi quebrantado nem suavizado pela convicção ou tristeza pelos seus erros. É triste, mas é notório. Muitos têm o coração assim, um coração embrutecido. Não é? Não significa que essas pessoas todas sejam antirreligiosas. Para a tristeza nossa também, alguns até se escondem no manto da religião verdadeira. Porém, o pecado endureceu seus corações de maneira que são completamente improdutivos, indiferentes para com Deus. O segundo solo diz respeito ao coração superficial. Veja os versos 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ou seja, esse solo raso, superficial, ele ilustra a reação de um coração impetuoso, superficial. Então, a reação é positiva quando escuta a palavra, mas não é a fé salvadora que alcançou. Não é? É um entusiasmo rápido, eufórico, emocional, instantâneo, mas sem a menor compreensão do verdadeiro significado do evangelho. Isso não é fé genuína. A reação, portanto, queridos, superficial, ela é epidêmica em nossos dias. Na nossa contemporaneidade, essa reação superficial, ela é quase como uma epidemia. Nós vemos demais isso. Sabe qual é a razão? É porque se apresenta um evangelho com a promessa de alegria, do calor humano, da comunhão, do bem-estar. Esses que se chegam e com essa mensagem também superficial, rasa, e que nós chamamos de convertidos, eles não são confrontados com as questões vitais, eles não são confrontados com a questão do pecado e do arrependimento que é necessário para o reino de Deus. Então, eles aceitam rapidamente isso, porque é só alegria, calor humano, bem-estar, promessas boas, então eles gostam disso e ficam dessa maneira. Então, são superficiais, ou seja, é raso, não é? É aparentemente fértil, mas existe por baixo deles um solo rochoso da rebelião e da resistência às coisas do reino de Deus. Não há um verdadeiro arrependimento, não há um quebrantamento, não há contrição. Essas pessoas não são realmente salvas. Então, são alguns que professam essa fé superficialmente, não é? Não tem raiz para sustentar um crescimento exuberante. E quando vem uma prova ou uma perseguição por conta dessa palavra, que é o evangelho, dessa semente, eles logo deixam. E como diz lá o texto, murcham e secam. Aquela conversão tão aparente, né, de sorriso e animação, não apresenta arrependimento e humildade, então isso é marca de um coração superficial. Querido, se não houver disposição para o negar-se a si mesmo, para sofrer por amor a Cristo, será apenas uma questão de tempo, até que esse crescimento murche e morra. Versículo 22 vai tratar do solo praguejado, que representa o coração mundano. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, esse solo praguejado representa esse coração ocupado com as coisas do mundo. Fica infrutífera, não é que antes produziu fruto. Marcos 4:7 vai dizer que nunca produziu fruto. Não tinha nem o fruto antes, e nem tem agora. Por quê? Essa é uma descrição perfeita desse homem mundano, de quem vive para as coisas deste mundo. Por algum tempo, até parecem, né, exatamente com os demais crentes. Eles vêm à igreja, eles identificam-se com o povo de Deus,
mostram sinais de crescimento, porém, nunca produzem fruto espiritual. Eles não se comprometem, estão sempre preocupados com os prazeres do mundo. Dinheiro, trabalho, fama, prosperidade. Isso, queridos, deixe-me dizer, né? Trabalhar para ter sua condição financeira boa, né? Estudar, buscar ter uma boa condição financeira, isso não é ruim em si mesmo. Isso não tem nenhum problema com isso. A questão é colocar essas coisas em prioridade às coisas do reino de Deus. Então, por conta de dedicar-se demais a essas coisas, aos prazeres que o mundo oferece, essas pessoas não se preocupam em viver uma vida pura. A semente germinou, mas é sufocada, não é? E é sufocada pelos espinhos do mundanismo. Coração praguejado não vai dar qualquer impressão de que a boa semente foi nele semeada, porque não vai frutificar como deveria. Aí alguém pode perguntar, então é o sentido de perder a salvação? Não, de jeito nenhum. Na verdade, nunca foi salva essa pessoa. Então não tem perda de salvação. A Bíblia não nos autoriza a dizer que temos perda de salvação. Pelo contrário, né? Essa pessoa recebeu a semente do evangelho, porém o solo, o seu coração não estava limpo, o coração era praguejado. O solo tem que estar limpo de espinhos e pragas para que haja uma boa colheita. Então nós podemos identificar, olhando para isso, 3 inimigos constantes do evangelho: o mundo, a carne e o diabo. Nessa parábola, nós temos a representação das pragas, o versículo 22, não é? Os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e o sol. Isso seria a questão do mundo. Temos a questão da angústia e da perseguição, não é? Isso é uma questão pessoal, é a carne. E temos a questão das aves, né, que figuram o maligno. Portanto, a carne, o mundo e o diabo são os 3 inimigos constantes do evangelho, e nessa parábola nós podemos perceber. Mas, queridos, Jesus Cristo também mostra que esses solos improdutivos é uma realidade, mas também tem o solo produtivo. Veja o verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Às vezes é desanimador, né, olhar os 3 tipos de solo ruim, que não produzem o fruto devido. Mas há um solo bom, esse solo que o coração é receptivo, né? Este solo que está como que preparado para receber a palavra, e estando preparado, vai frutificar. Esse é o ponto alto da parábola. Não é? A gente não pode ficar olhando para a parábola somente com os 3 solos improdutivos, ou os 3 tipos de solo, coração improdutivo, mas a esse que produz, e produz bem. Então, Jesus Cristo queria que os discípulos soubessem, né, que nesse terreno imenso deve ser preparado para receber essa semente, que é a palavra de Deus. E vai produzir frutos. O objetivo de todo agricultor é plantar e ter os seus frutos, colher os seus frutos. Esse também é o teste da salvação. Receber a palavra e frutificar. Se não há fruto espiritual, ou se o fruto é mau, o problema é com a árvore, né, que não produz um fruto bom e o solo é ruim. O que é que nós podemos concluir olhando essa parábola? A mensagem é muito clara para nós. Dos 4 tipos de solos, apenas um é bom. Somente um produz bom fruto, ou seja, 25% não produz um bom fruto. E esse tem valor para o agricultor. Este bom solo simboliza aquele crente, não é, que recebe a palavra, o coração está preparado, houve quebrantamento, arrependimento, contrição do coração, confissão de pecados, abandono de pecado, esse passa a produzir bons frutos espirituais. O solo praguejado e o solo rochoso representam os falsos cristãos, aqueles que
vestem a roupagem de cristão, mas não são. E o solo da beira do caminho, aqueles que rejeitam completamente o evangelho. O fruto, e não a folhagem, é a prova da verdadeira salvação. Não é? Então, os verdadeiros crentes produzem fruto que se multiplica e é abundante. Estes se sobressaem claramente em relação ao solo rochoso, praguejado e estéril. Quero concluir com 4 aplicações para nós nessa noite, entendendo essa parábola. Primeiro, a gente caminho em nossos cultos. Ou seja, a gente que é como o caminho onde a semente caiu. Entra na igreja, ouve a mensagem, sai sem que nada aconteça em sua vida. Por vezes isso por anos a fios, as pessoas entram no templo, escutam a mensagem, saem sem que nada aconteça em sua vida. Parece que não houve nada para eles. É que, queridos, caminho é lugar de passagem, não de permanência. A palavra passeia em suas vidas até ser levada para fora. São pessoas sem sensibilidade. E nós temos esses tipos de pessoas em nossos cultos, os chamados pessoas caminho. Aquelas que simplesmente entram e saem sem nada acontecer em suas vidas. Há também gente pedregosa em nossas igrejas. O que é que isso quer dizer? Essas pessoas pedregosas, a semente está sobre o solo, em cima do solo, e não dentro do solo. A semente não penetrou na vida desse ouvinte. São pessoas que se encantam com o evangelho, com os cânticos, com a boa pregação, com a amizade cristã, mas é um envolvimento superficial. Da vida cristã querem apenas o contentamento e a celebração, querem bênçãos e bem-estar, mas não dão frutos. Se você lembrar e ler o Salmo 1, o versículo 3, que não é assim o justo, pelo contrário, ele está plantado junto a ribeiros e ele produz frutos. Esses que são gente pedregosa ou pessoas pedregosas em nossas igrejas, eles são pseudos justos. E, portanto, com o passar do tempo, secam, porque não tem profundidade. Há também gente sufocada em nossas igrejas. E como temos? Aqui a semente penetrou no solo, porém foi sufocada. O fruto não surge. São pessoas incapazes de confiar em Deus e descansar em sua graça. Sabe o que é que acontece? Essa pessoa não tem entusiasmo. É preciso dar frutos. E sem fruto, o que existe é morte. Jesus Cristo, né, na sua conversa com os discípulos, né, no seu diálogo final com os discípulos, registrado em João, dos capítulos 3 a 17, no capítulo 15 ele trata dessa frutificação dos discípulos com os frutos, ele vai tratar disso, que a árvore, né, tem que dar frutos, e só dá fruto quem está nele. Ou seja, se a gente se deixar sufocar pelas coisas desse mundo, nós vamos nos tornar incapazes de confiar em Deus. Nosso tempo nos leva a pensar sobre isso. Nós estamos como que sufocados pela pandemia do Covid-19. Eu tenho dito reiteradas vezes, o vírus existe, está aí, fez muitas vítimas, muita gente contaminada ainda vamos ter mais pessoas contaminadas, vamos ter ainda mais mortes por conta dele, mas nós não podemos nos curvar enclausurados por conta desse vírus. Nós temos que confiar em Deus. Ora, se nós temos Deus como criador e sustentador do universo, não há por que nós temermos um vírus ou os homens. Então, pessoas sufocadas em nossas igrejas é porque são incapazes de confiar em Deus, confiam nas coisas deste mundo e descansam nas coisas desse mundo sem descansar na graça de Deus. Mais uma quarta e última aplicação, a gente frutífera em nossas igrejas. Há pessoas que frutificam em nossas igrejas também. A semente caiu em coração preparado para recebê-la.
Os frutos surgem em proporção diferentes, 30, 60 e 100 por um. Por quê? Porque não se frutifica igualmente. Cada um, Deus dá a condição de frutificar de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua fidelidade e a dedicação ao Senhor. Isso será evidência, ou será evidenciada nos frutos que nós damos. Então, quanto mais fidelidade a essa palavra, quanto mais dedicação ao Senhor dessa palavra, quanto mais intimidade com eles, nós vamos ter condições de frutificar a 100, a 60 e a 30 por um. Devemos não apenas frutificar, mas frutificar em abundância, com fartura. Jesus Cristo, portanto, nos ensina a caminhar nessa direção de frutificar para a glória de Deus. Queridos, eu quero que você, nessa noite, compreenda e olhe aonde você se encaixa nesses tipos de solo. Será que você é pessoa do caminho? Será que você é uma pessoa pedregosa? Será que você é uma pessoa sufocada? Ou será que você é uma pessoa frutífera no reino de Deus? Faça a sua avaliação, faça a sua reflexão pessoal e introspectiva e dê glórias a Deus por poder fazer isso na presença dele. Tudo isso para a glória e honra dele e que ele nos abençoe. Amém.